Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um capítulo de biologia. E na aula de hoje nós falaremos sobre vírus, tá? Um assunto bem atual no momento. E aqui no fundo você pode observar a estrutura de um vírus, que é nada mais, nada menos que o vírus causador da Covid-19, tá? O responsável aí pela pandemia no momento, certo? Você pode observar aqui que esse vírus ele tem um envelope, certo? Um envelope lipoproteico. Nesse envelope você vai encontrar aí proteínas de ligação que servem que auxiliam, na verdade, a entrada do vírus na célula hospedeira, beleza? Então vamos lá. Em relação às características gerais desses vírus, os vírus eles são seres ultramicroscópicos, né? São seres muito pequenos que você só consegue visualizar através de um microscópio eletrônico, certo? Os vírus, para vocês terem ideia, eles são bem menores do que as menores células, então são estruturas muito pequenas. Eles são ubíquos, né? Significa dizer que eles podem estar presentes em vários tipos de ambientes, em vários lugares. Daí a fácil transmissão desses seres. São seres acelulares, ou seja, não possuem organização celular. Tá? Vírus ele não é formado por célula. Né? Quando você vai analisar a estrutura de uma célula, você percebe que uma célula é formada basicamente pela membrana plasmática, pelo citoplasma e pelo núcleo. A estrutura de um vírus não tem membrana plasmática, não tem citoplasma, não tem núcleo. São seres que não possuem organização celular. Por isso, meus queridos, que os vírus eles não são classificados dentro de nenhum dos reinos que nós conhecemos dentro da biologia. Eles não são colocados dentro do reino monera, reino protista, reino fungo, reino animal, reino vegetal. Por quê? Porque não são formados por células, não tem essa organização celular. Se eles não têm células, também não vão apresentar metabolismo próprio. Dentro de um vírus, galera, você não vai ter reações químicas, reações anabólicas, reações catabólicas. Então, são seres que não possuem metabolismo próprio, tá ok? Tanto que quando eles estão fora de uma célula, né, eles são considerados uma partícula inerte. Eles só começam a se manifestar, a se reproduzir, se eles conseguirem entrar dentro de uma célula hospedeira, tá certo? Utilizando o metabolismo da célula hospedeira. São parasitos intracelulares obrigatórios, significa dizer o quê? Que os vírus eles têm a capacidade de se reproduzir apenas dentro de uma célula hospedeira. Por isso que eles são considerados parasitos intracelulares obrigatórios. Eles só conseguem se reproduzir obrigatoriamente no interior de uma célula hospedeira. Mas por que, professor? Porque para ele se reproduzir, ele precisa utilizar o metabolismo da célula. Então, quando o vírus entra dentro da célula, ele utiliza o metabolismo daquela célula para poder se multiplicar, tá certo? Agora, fora da célula, ele não tem essa capacidade, é como se fosse uma partícula inerte, ok? Eles apresentam material genético, tá? DNA ou RNA. Os vírus que possuem DNA nós chamamos de desoxivírus. O vírus que possui RNA, ele pode ser chamado de um ribovírus ou ele pode ser um retrovírus, tá bom? Isso aí nós vamos falar mais na frente, tranquilo? Então eles possuem DNA ou RNA como material genético. E se tem material genético, logicamente que esses vírus eles podem sofrer mutações, tá bom? Os vírus eles podem sofrer modificações no seu material genético, tá certo? Adquirindo assim novas características. Por isso que é tão difícil de você tratar determinadas doenças virais, porque como os vírus eles sofrem constantemente mutações, eles modificam as suas características, daí ele pode causar uma nova doença no indivíduo, tá? Por exemplo, no caso da gripe, você precisa se vacinar todos os anos. Por que você precisa se vacinar todos os anos contra o vírus da gripe? Porque é um vírus altamente mutante, tá certo? Ele modifica suas características, então sempre você vai estar precisando atualizar
aquela vacina anual. Beleza? Tranquilidade pura. E aqui, meus queridos, nós temos um vírus da dengue, olha só, tá? O vírus da dengue, ele é transmitido para o homem através da picada da fêmea do Aedes aegypti, certo? Todo vírus que é transmitido através de um artrópode para o homem, tá? Ele é chamado de arbovírus. Então fica aí essa observação. Arbovírus é um vírus que pode ser transmitido ao homem através de um artrópode. No exemplo aí citado, nós temos o Aedes aegypti, certo? Bem, a estrutura de um vírus. O vírus ele apresenta uma estrutura bem simples, tá? Olha só aqui exemplo de um vírus. Tá? No interior do vírus, vamos começar de dentro para fora. Você vai encontrar o material genético dele, tá? O ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA. Tá aqui, ó. Essas tirinhas que vocês estão vendo aqui em amarelo é o material genético do vírus. E esse material genético ele sempre vai estar envolvido por uma capa proteica, uma capa de proteínas, tá? Chamada de capsídeo. Então, a estrutura básica de um vírus é isso, material genético, miolo, envolvido por um capsídeo, que é uma capa proteica, uma capa formada de proteínas. E esse capsídeo ele é formado por unidades de proteínas que nós chamamos de capsômero, beleza? Então, material genético envolvendo pelo capsídeo. Alguns vírus têm algo a mais, tá? Olha só, esse outro vírus aqui, ele tem o seu material genético aqui, ó, o ácido nucleico, tá vendo? Essa cobrinha aqui é o material genético. Aqui, envolvendo o material genético, você vai ter o capsídeo, ó, que possui um formatozinho diferente do primeiro vírus. Isso aqui tudo é o capsídeo envolvendo o material genético. E envolvendo tudo, você vai encontrar ainda um envelope lipoproteico. Um envelope formado por lipídios e proteínas, tá? Alguns vírus possuem esse envelope. E nesse envelope você vai encontrar aqui, galera, proteínas, né, espículas que servem para ligar o vírus à célula hospedeira. Quando o vírus ele vai infectar uma célula, ele precisa se ligar, tá, naquela célula. E essa ligação acontece através dessas proteínas que você vai encontrar no envelope do vírus, tá bom? Esses vírus que não possuem um envelope, nós chamamos de vírus não envelopados. Já os vírus que possuem um envelope são chamados de vírus envelopados. E aqui você tem micrografias mostrando, né, um vírus não envelopado. E aqui, galera, mostrando um vírus envelopado, como por exemplo o influenza vírus, que é o vírus causador da gripe. Outros vírus ainda têm uma estrutura bem mais elaborada, como esse vírus aqui que nós chamamos de bacteriófago ou fago. O próprio nome já diz o tipo de célula que ele infecta. O bacteriófago ou fago recebe esse nome porque é um vírus que vai infectar bactérias. É um vírus que vai infectar células bacterianas, beleza? Então os vírus, galera, guardem essa informação. Eles são altamente específicos. Eles só vão conseguir invadir um ou poucos tipos celulares. Como, por exemplo, o bacteriófago, ele é específico para infectar bactérias, tá? Ele não consegue invadir outro tipo celular. Então, os vírus eles são específicos nesse sentido, tá? Bem, o bacteriófago ele tem aqui, ó, dentro o material genético, que no caso do bacteriófago é o DNA. Envolvendo o material genético, você vai ter aqui o capsídeo. E além disso, você vai encontrar uma cauda, tá? Nesse bacteriófago, certo? E nessa cauda, você vai encontrar aqui, ó, as proteínas que servem para ligar esse vírus na bactéria no momento da infecção, certo? Aqui nós temos uma imagem mostrando, ó, os bacteriófagos, tá? No momento que eles se ligam a uma bactéria. Eles pousaram aqui, ó, se ligaram à bactéria e vão injetar posteriormente o seu material genético para que ocorra o seu ciclo de reprodução, beleza? Então isso aí também é a estrutura de um vírus bacteriófago. Bem, com relação à reprodução viral, olha só. Depois que o vírus ele entra numa célula, certo? Depois que o vírus infecta uma célula, ele pode seguir dois rumos. Ele pode entrar num ciclo lítico ou ele pode ir para um ciclo lisogênico. Qual a diferença básica, geral, entre os dois ciclos?
O ciclo lítico é aquele que o vírus entra na célula, começa a se multiplicar e causa a lise da célula, causa destruição da célula. Por isso que o nome é ciclo lítico, porque causa a lise da célula, a destruição da célula. Já no ciclo lisogênico, o vírus entra e ele permanece meio que latente dentro da célula, não causando a sua morte de forma imediata. Beleza? Então, ciclo lítico e lisogênico. Vamos lá. Começando pelo lítico, que é aquele que ele vai destruir a célula. Olha só. Nós temos como exemplo aqui um bacteriófago, tá? Temos aqui o bacteriófago e aqui a bactéria. Dentro do capsídeo do bacteriófago, aqui nessa região, você vai encontrar o material genético dele, que é o DNA. E aqui você está vendo o material genético da célula, da bactéria no caso, certo? Então a primeira etapa, galera, do ciclo, nós chamamos de ancoragem ou adsorção, que é aquela que o vírus vai se ligar à célula. Beleza, se ligou. Depois que acontece essa ligação, nós vamos para a segunda etapa, que é a penetração, que é isso. O vírus ele vai introduzir na célula o seu material genético, que no caso aqui do bacteriófago é o DNA. Detalhe importante, no caso do bacteriófago, apenas o que entra dentro da célula é o material genético, no caso o DNA, mas existem vírus que entra todo o capsídeo, tá certo? Existem outros vírus que entram todo dentro da célula. Então essa questão do que vai entrar ou não pode ser variável de vírus para vírus. No caso do bacteriófago, entra o quê? O material genético e o DNA. Beleza. Chegando dentro da célula, o material genético que tem todas as informações, tem os genes para a reprodução desse vírus, serão ativados pelo metabolismo da célula. E daí, galera, esse material genético viral ele vai começar a comandar a síntese de novos vírus. Observem que essa bactéria agora ela está repleta de vírus. Por quê? Porque o material genético dele foi expresso e utilizado para a produção de novos vírus. Essa fase nós chamamos de replicação ou biossíntese. Ele replicou o material genético, ó, você agora tem várias moléculas de DNA, e biossíntese, ele produziu proteínas para montar novos capsídeos que farão parte de novos vírus. Após a replicação ou biossíntese, aí vem a montagem, cada capsídeo vai receber um material genético formando novos vírus. E por último, galera, lise e liberação. Essa célula será rompida e os vírus serão liberados, beleza? Esses vírus que são liberados, eles podem infectar outras células e reiniciar o processo. Então, notem que nesse caso, o vírus ele entrou na célula e causou a destruição da mesma. Por isso que eu chamo de ciclo lítico, porque causa lise da célula, beleza? Os vírus, galera, quando eles infectam o homem, por exemplo, tá? Eles entram nas nossas células, começam a se multiplicar e essa destruição das células, nossas células, né, que são responsáveis pelo aparecimento dos sintomas da doença. Tranquilo? E aqui nós temos a fotozinha, ó, tá, de uma célula e aqui vários vírus dentro dela sendo montados, vários vírus formados. Essa célula sofrerá lise posteriormente. O ciclo lisogênico, tá, é um ciclo onde o vírus ele vai entrar na célula e ele vai ficar meio que latente, tá? Ele não vai causar a destruição daquela célula de imediato. Então, observe aqui nesse caso que nós temos um bacteriófago e nós temos aqui a bactéria Escherichia coli, aqui o DNA bacteriano. Bacteriófago, a primeira etapa da infecção que é a adsorção ou ancoragem, né? O vírus ele deve se ligar à bactéria. Depois que ele se liga, ele introduz o seu material genético. Então, está aqui o material genético do vírus e aqui o material genético da bactéria. No ciclo lisogênico vai acontecer o seguinte, esse material genético do vírus ele será inserido junto com o material genético da bactéria, como vocês estão vendo aqui. Quando o material genético viral está, galera, associado ao DNA bacteriano, eu chamo isso de profago. Então isso aqui é o vírus, material genético do vírus. É chamado de profago, no caso do bacteriófago, ou se fosse outro vírus eu poderia chamar de
vírus, tá bom? Provírus ou profago é quando o material genético viral está associado ao material genético da célula hospedeira. Beleza. Aí nesse momento a célula tem uma vida normal, certo? Essa célula, inclusive, uma célula bacteriana, se ela fosse reproduzir, se ela fosse dividir em duas, o que ela vai fazer? Ela vai duplicar o seu material genético e com ele o material genético do vírus e vai repassar para suas descendentes. Então, à medida que a célula bacteriana ela se reproduz, ela vai estar transmitindo para suas filhas o material genético do vírus. Então, a célula se reproduz, o vírus também se reproduz porque ela vai estar duplicando o material genético viral. E daí, meus queridos, pode chegar um momento que essa célula que está no ciclo lisogênico, esse vírus que está no ciclo lisogênico, ele pode expressar os seus genes, passar para o ciclo lítico e destruir a célula, beleza? Então notem aí, ó, ciclo lisogênico, o vírus ele entrou, tá, na célula e ele não causou a destruição dessa célula de forma de imediato, tá? De imediato. Porém, esse vírus ele pode se manifestar e entrar no ciclo lítico causando a destruição da célula. E aqui um resumo, tá, do ciclo lítico e lisogênico. Notem que desse lado, olha só o que aconteceu. O vírus entrou na bactéria, ele injetou o material genético dele, que está aqui em azul, aqui em rosa, o material genético da bactéria. Esse vírus, quando ele está no ciclo lítico, ele promove a produção de novos vírus e essa célula vai ser lisada, liberando novos vírus que poderão infectar novas bactérias. No ciclo lisogênico, esse vírus entra, introduz seu material genético, está aqui. Material genético viral, ele vai se associar ao material genético da célula, formando quem? O provírus ou profago. E essa célula, à medida que vai se reproduzindo, ela vai copiando o DNA viral, o material genético viral, e passando para seus descendentes, certo? Mas em algum momento esse vírus ele pode sair do ciclo lisogênico e passar para o ciclo lítico e causar a destruição dessa célula, certo? Beleza. Aqui, meus queridos, nós temos uma curva de crescimento de um bacteriófago. Olha só, o que acontece? Nós temos aqui o número de partículas infectantes, tá? E aqui nós temos o tempo em minutos, tranquilo? Então, olha só, o vírus, a primeira etapa, ele vai penetrar na célula, não é isso? Penetrou na célula, aí ele passa por uma etapa de biossíntese e maturação, ele vai produzir novos vírus dentro da célula à medida que o tempo vai passando. E quando aquela célula ela é lisada, quebrada, ela vai liberar vários bacteriófagos para o meio. Então isso aqui é uma curva de crescimento de um bacteriófago. Tranquilo? Meus queridos, vírus é uma estrutura bem simples, mas existem ainda 3 tipos de seres que são mais simples que os vírus. Quem são eles? Viroides, virusoides e os prions ou prions, tá? São estruturas mais simples que os vírus, tá? Vamos relembrar. Falei para vocês que basicamente a estrutura de um vírus é o material genético, pode ser DNA ou RNA, que vai estar envolvido por uma capa proteica que é o capsídeo. Além disso, alguns vírus têm ainda o envelope envolvendo esse capsídeo, tranquilo. No caso dos viroides, eles são simplesmente os segmentos de RNA. Então, é só o segmento de RNA, por isso que é uma estrutura bem simples. Esses viroides, alguns, galera, vocês vão encontrar no reino vegetal e eles causam doenças em plantas. Então, é uma estrutura bem mais simples que os vírus. Os virusoides, eles também são segmentos de RNA, apenas a molécula de RNA. Só que esses virusoides, para se propagarem, eles precisam ser cotransportados por um vírus. Então, ele só consegue se disseminar se for pegando carona com um vírus. Então, por isso que eles são cotransportados, tá certo? E nós temos também os prions ou prions, que são proteínas infecciosas, tá? É uma proteína infecciosa, é uma proteína alterada. E um exemplo, galera, é que uma proteína infecciosa, esses prions, eles são responsáveis por causar aquela doença chamada de encefalopatia espongiforme bovina.
conhecida popularmente como doença da vaca louca, tá? Por que é chamado de espongiforme? Porque essa proteína no sistema nervoso dos bovinos, essa proteína causa, né, provoca a formação de vários buracos, daí o cérebro fica parecendo uma esponja. Por isso que é encefalopatia espongiforme bovina. E como é uma proteína, galera, essa proteína ela surge por mutação do gene que a produz. Esse gene ele sofre uma mutação e, consequentemente, ele vai produzir uma proteína alterada, que nesse caso ele vai ser um prion. E se um animal, por exemplo, chegar a ingerir uma proteína infecciosa, essa proteína vai descer no tubo digestório do animal, ela é resistente às enzimas digestivas, ela não vai ser digerida pelo teu tubo digestório e ela é resistente também a altas temperaturas. Daí, ó, esse animal vai engolir essa proteína infecciosa, essa proteína infecciosa vai passar para o sangue do animal e vai lá para o sistema nervoso. E à medida que essa proteína infecciosa ela foi entrando em contato com proteínas normais, tá? Elas podem causar alteração daquela proteína que ela entrou em contato. Então, uma proteína que é normal, ao entrar em contato com uma proteína priônica, anormal, ela pode se tornar anormal, tá? Isso nós chamamos de reprodução por contato, porque basta o contato de um prion em uma proteína normal, aquela proteína normal ela se torna anormal, beleza? Então ficaremos por aqui nessa aula. Próxima aula falaremos sobre viroses, tá? Um grande abraço biológico, beijo no nó sinoatrial, valeu!